Olá amigos, eu tô aqui para gravar um vídeo a pedido aí da minha amiga Renata Molina, falando sobre tolerância religiosa ou intolerância religiosa, né? A nossa amiga Renata, ela é do Candomblé e ela pediu minha opinião, que eu acho da intolerância em relação à sua religião. Eu quero começar lendo aqui o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Então veja bem, a Declaração dos Direitos Humanos é muito clara, né? Então cada um tem direito a escolher a sua religião, mas o que Deus acha de tudo isso? Bom, para começar, Caim, que foi o primeiro filho de Adão e Eva, ele escolheu religião nenhuma, né? E Deus o que fez? Deus deu o livre-arbítrio. Desde o começo, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. As consequências de suas escolhas, cada um vai colher, mas o homem tem um livre-arbítrio. Caim, como eu já disse, escolheu ser de religião nenhuma, e viveu sobre a terra, né, prosperou e tudo mais. E é claro, ele não vai viver no paraíso com Deus se ele não quis viver com Deus aqui na terra, muito menos lá no paraíso, né, queridos? Agora, olha só, eu particularmente acredito nesse livro aqui, ó. Você tá vendo aí? Esse livro aqui começou a ser escrito há cerca de 3.500 anos atrás, isso mesmo. E ele terminou de ser escrito aí tem uns 1.900 anos, né, o apóstolo João, e quero dar um parecer sobre esse livro sagrado. Então, o apóstolo Paulo, nesse livro sagrado, em 1 Timóteo 2:5, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em Efésios 4:6, ele diz que há um só Deus e Pai de todos. Agora, olha só o que parece uma contradição, é porque ele diz em 2 Coríntios 4, verso 4, ele fala do Deus desse século. E Jesus, em João 14:30, fala do príncipe desse mundo. Como fica isso? Se há um só Deus, que Deus é esse que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4, 4, que é o Deus desse século? Esse Deus desse século, ele mesmo deixa claro, está se referindo ao anjo que se rebelou no céu. O nome dele era Lúcifer. A Bíblia também traz essa história em detalhes, né? Hoje eu não vou trazer para você, mas a Bíblia conta. Ele queria ser como Deus e ele conseguiu, ele se rebelou contra Deus e conseguiu trazer consigo a terça parte dos anjos. A boa notícia é que para cada espírito maligno tem 2 espíritos divinos aí, né? Então esse anjo que se rebelou, ele é o Deus desse século, príncipe desse mundo. Agora, falando do verdadeiro Deus, como verdadeiro Deus, o Deus Criador, né? Eu estou dizendo aí, Jeová, o Deus Criador, ele é um Deus zeloso e tem ciúme. Ele diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Ele disse aí no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Também ele não aceita adoração através de imagem, porque rebaixa a imagem dele, ele é espírito. E ele disse que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, por causa da sua grandeza. Qualquer imagem rebaixaria a sua imagem. E esses são os 2 primeiros mandamentos. Então esse Deus Criador, Deus Jeová. E como ficam então os outros deuses? De acordo à palavra de Deus, esse livro milenar, queridos, infelizmente, o Deus desse século, né, o Deus secular, falando aí desse anjo caído, que ele tem poder para realizar milagres, ele é um anjo, né? Ele é tão poderoso que diante dos seres humanos ele é considerado Deus por causa dos seus poderes milagrosos. Ele pode até interferir na natureza, ele pode provocar furacões, terremotos, inundações. Sim, os homens hoje estão fazendo chover, quanto mais um anjo poderoso, ele era um anjo mais poderoso no céu, né? E ele tem ainda a terça parte dos anjos que veio com ele para fazer toda a maldade, né? Então, meus queridos, e falando desse Deus, o Deus desse século aí, o apóstolo diz em 2 Coríntios 4:4 que ele cegou o entendimento daqueles que não compreendem o evangelho. Ele cegou o entendimento. E em 2 Coríntios 11:14,
O apóstolo Paulo fala que ele se disfarça em anjo de luz. Agora eu fico pensando, se ele se disfarça em anjo de luz, ele pode aparecer como um Deus bonzinho, né, para muitas pessoas. Afinal, ele é tão poderoso que ele ofereceu a Jesus as riquezas desse mundo. Sim, em Mateus 4,4, esse anjo rebelde, ele disse a Jesus, olha, se você me adorar, eu vou te dar as riquezas do mundo. Então, veja bem, hoje ele pode oferecer isso às pessoas, de certa forma, ele pode dizer, olha, se você fizer a minha vontade, eu posso te dar riquezas. E isso é muito fácil para eles, né? Para ele, quer dizer. Meus queridos, mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Também no verso 15 de 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz que os ministros, os seus ministros, né, que são os anjos maus que estão com ele, eles se disfarçam em ministros de justiça, ou melhor, na realidade esses ministros aqui não são os anjos de Satanás. Aqui está falando de homens que são usados por esse anjo rebelde para enganar pessoas. Eles se disfarçam de ministros da justiça. Então, olha só, nós estamos aí num pleno conflito cósmico, né? Mas, queridos, o meu assunto hoje é sobre tolerância religiosa. Então, o que acontece? O Deus Criador Jeová, ele só aceita serviço voluntário. Então, se você quiser servi-lo por amor, maravilha. Mas se você quiser servir a outro Deus, essa é uma escolha sua, não é assim como Caim? Ele escolheu servir a riqueza, ele nem Deus nenhum ele escolheu servir. Mas Deus deu livre-arbítrio, as consequências, é claro, cada um vai colher. A minha sugestão é o seguinte, religião quer dizer religação, vem do latim. Religar, então, uma religião autêntica precisa religar a pessoa com Deus, o Criador, é claro. E porque Deus criou o homem perfeito, não criou esse mundo desgraçado, criou o homem perfeito, o homem se afastou de Deus e Deus enviou o seu Filho. Então a minha sugestão é que, seja qual for a sua religião, estude essa história a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da vinda de Jesus a esse mundo, o Filho do Deus Criador. Só existe um Deus Criador, né? Existem outros deuses por aí, porque nós sabemos que Satanás se disfarça de anjo de luz, mas um Deus Criador que enviou seu Filho para nos salvar, porque ele criou a humanidade perfeita, a humanidade se afastou, e Jesus veio para doar a sua vida em nosso lugar para que nós não morrêssemos. Era preciso, para Deus ser justo, alguém pagar a pena, e Jesus pagou o preço. Então, dê uma analisada, independente da sua religião, você tem livre e total liberdade de escolher, tanto por Deus como pelo nosso país, né, que tem liberdade religiosa. Eu sou contra qualquer intolerância, né, religiosa. Jamais Jesus ia destruir um templo de uma outra igreja. Jesus purificou sim o templo de Jerusalém, porque era a sua igreja que estava fazendo as coisas erradas. Então, se você quiser corrigir algum templo, corrija lá na sua igreja, né? Como Jesus fez, mas não na igreja dos outros ou na religião dos outros, porque isso é intolerância religiosa. Deus deu livre arbítrio e nós devemos respeitar o ser humano, né? Acima de tudo. Assim diz o amor, a lei do amor. Muito bem, queridos, então eu agradeço aí você que assistiu esse vídeo até o fim e vai um abraço para todos vocês e vamos então exercer bem o nosso livre-arbítrio, né? O direito de escolher que Deus nos deu, que cada um possa fazer uma boa escolha. Fique na paz do Senhor Jesus.